Já vamos direto. Rodar. Kalina Manda tem lá, uma Kalina. bomba. Direto, então, olha só, um correspondente da NBC News na Ucrânia disse que o ministro do interior do país afirmou que militares russos entraram na área de Chernobyl e que os combatentes destruíram estrutura que armazenava lixo nuclear. Lembrando que essa área é extremamente radioativa em razão do acidente que teve com o reator. Enfim, essa notícia é de última hora. Além disso, as sirenes voltaram a tocar há pouco lá em Kiev, na Ucrânia, que é a capital, ainda de forma mais intensa do que aconteceu durante a manhã. O aeroporto de Melitopol, uma cidade do sul do país, foi atingido por um míssil. A gente tem imagens impressionantes deste ataque. Os ataques começaram, pessoal, nas primeiras horas da manhã em várias regiões do país, incluindo a capital, Kiev. O que se sabe pelas autoridades locais até o momento é que pelo menos 50 soldados russos morreram, 6 aviões, 2 helicópteros e 2 tanques russos foram destruídos. Além disso, 40 soldados ucranianos também foram mortos durante este combate. Já são mais de 200 ataques russos contra o país, 74 instalações militares da Ucrânia, sendo 11 aeródromos, foram destruídos. Putin recomendou aos soldados ucranianos que larguem as suas armas e voltem para casa, e disse ainda que qualquer país que tentar interferir neste combate vai sofrer consequências nunca antes vistas. Já o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou que vai distribuir armas para a população. Ele disse esperar que todo cidadão esteja pronto para defender o país. E praticamente todos os líderes mundiais já se manifestaram contrários a essa invasão, condenaram a decisão de Putin. Aqui no Brasil, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que o país não está neutro, que respeita a soberania da Ucrânia e não concorda com a invasão. A Embaixada do Brasil em Kiev, primeiramente, tinha pedido para que os cidadãos brasileiros no país não saíssem de casa. Agora eles pedem que saiam, sim, que fujam do país. Tem, inclusive, um vídeo circulando na internet de um grupo de jogadores brasileiros com suas mulheres e filhos pedindo ajuda para deixar a Ucrânia. Aliás, essa é uma outra dificuldade que os habitantes do país estão enfrentando. O espaço aéreo foi fechado para voos civis, as estradas estão abarrotadas de veículos e não há como se deslocar por lá. E também há um tremendo medo, né, Emílio, de nas próximas horas, dias, começar a faltar mantimentos, alimentos, enfim. Então, essas são as notícias de última hora do que está acontecendo nessa guerra aí, Rússia-Ucrânia. Eu vou chamar Eliseu Caetano, já está com a gente, porque é muito importante saber qual é a posição aí, Eliseu. Eliseu, boa tarde para você. A posição dos Estados Unidos, Joe Biden, qual é? Conta pra gente o que está acontecendo por aí, o panorama por aí. Olá, Kalina, boa tarde para você, muito boa tarde também para toda a turma do Pânico e, claro, toda a audiência da nossa Jovem Pan News. Nosso departamento de jornalismo está desde as primeiras horas da madrugada dessa quinta-feira acompanhando non-stop essa invasão e ataque da Rússia lá na Ucrânia. Você fez aí um belo resumo, viu, Kalina, de tudo aquilo que está rolando lá, mas a expectativa agora, os olhos do mundo se voltam para os Estados Unidos. Tudo porque daqui a pouco, ao meio-dia, pelo horário local daqui dos Estados Unidos, 2 horas da tarde, portanto, pelo horário de Brasília, o presidente Joe Biden vai se reunir virtualmente com os líderes do G7 para juntos tomarem a decisão de quais serão as novas sanções que a Rússia deve sofrer daqui para frente. Vale a gente lembrar que ontem, no fim da tarde e início da noite, Joe Biden prestou uma coletiva de imprensa lá na Casa Branca, em Washington, acompanhado do secretário John Kirby, o secretário de comunicação lá de Washington, e eles disseram todas as sanções econômicas que a Rússia iria começar a sofrer. Essa que já está sendo tratada como a primeira rodada de sanções. Diversos bancos, instituições privadas e até pessoas físicas vão ter seus bens bloqueados, apreendidos, vão ser impedidos de ter o livre comércio entre os países e até de vir para os Estados Unidos. E agora, essa expectativa sobre o que vai acontecer agora, no início da tarde dessa quinta-feira, tendo em consideração que a Rússia entrou
em território ucraniano e, de acordo com as palavras do próprio presidente russo, Vladimir Putin, ninguém vai pará-lo, ninguém vai frear a Rússia e ai de quem se intrometer no caminho deles. Literalmente, com essas palavras, o Vladimir Putin impôs um certo medo e terror à comunidade internacional ao desrespeitar, né, todas as leis e regras existentes aí até o momento. É importante a gente trazer uma informação agora de última hora, porque há poucos minutos, coisa de 5, 6 minutos, Kalina, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participou de uma reunião com o Conselho de Segurança, lá da Ucrânia. E eles disseram que a Ucrânia está, nesse momento, em estado nacional de emergência, que vai durar 30 dias, podendo ser renováveis por mais 30 dias. E, a partir de agora, as leis civis saem de vigor e entram, então, as leis militares. Essa lei de emergência nacional garante plenos poderes ao Volodymyr Zelensky. Ele vai poder impor toque de recolher, ele vai retirar direitos políticos, vai incluir aí restrições, inclusive, ao transporte. Agora, você estava bem falando do transporte, uma cena que está muito comum nesse momento, enquanto a gente fala aqui ao vivo, lá na Ucrânia, é a seguinte: milhares de pessoas nesse momento tentam sair da Ucrânia através das principais rodovias do país. O trânsito, de acordo com as imagens aéreas e também da imprensa em terra, são realmente absurdas. Muita gente tentando fugir, principalmente para aqueles países ali da União Europeia. Vale a pena a gente também trazer a informação aqui de que a União Europeia criou, junto com os Estados Unidos, uma espécie de corredor até a Polônia. E de lá, esses refugiados poderão ser expatriados. Pelo menos 5 milhões de pessoas devem deixar a Ucrânia nas próximas horas, de acordo com as informações divulgadas pela ONU agora no início da manhã. Só que antes de pegar a estrada, tem uma outra coisa que está acontecendo por lá. As pessoas estão pegando a fila dos bancos, todo mundo retirando o que tem de dinheiro em suas contas correntes, em suas contas bancárias, e aí sim eles pegam a estrada. Então, o presidente da Ucrânia foi ainda há pouco à Rede Nacional de Televisão pedir para que as pessoas não retirem o dinheiro e, de qualquer forma, pediu ajuda para os países colegas, os países parceiros, para que ajudem financeiramente a Ucrânia nesse momento, porque imagina, 5 milhões de pessoas tentando fugir ao mesmo tempo. Essa pode ser uma das maiores crises de refugiados aí dos últimos 80 anos, de acordo com informações do jornal The New York Times. Enquanto parte da população tenta sair do país, outra parte se esconde. Sabe onde, gente? Infelizmente, dentro das estações de metrô, Emílio e companhia, porque as estações lá são bem profundas, né? Tem uma que fica cerca de 106 metros abaixo da terra. Então, são uma espécie ali de bunkers, né? São lugares seguros. Então, tem muita gente que está se abrigando dentro de bunker, não voltou para casa, apesar dos pedidos aí do presidente para que as pessoas fiquem em casa. A Kalina também deu a informação, que foi confirmada ainda há pouco pelo presidente lá da Ucrânia. A partir de agora, os cidadãos vão poder se defender. O país vai distribuir armamento gratuitamente. Quem quiser entrar para se defender nessa guerra vai poder fazer isso. Mais cidades a cada minuto são tomadas pelos militares russos. Até o momento, 7 cidades importantes, tanto na beirada ali do Mar Negro, quanto em terra, fazendo fronteira ali com os países da União Europeia, já foram tomados pelos russos, inclusive com direito à bandeira dos russos ali, viu? Agora tem uma informação importante, que eu acho que esse é um ponto em questão para a gente até debater aí no estúdio, Emílio e turma, que é o seguinte: a Rússia mostrou que não tem medo dessas sanções que desde ontem ela vem sofrendo literalmente, porque a gente já tinha falado sobre isso aqui no Pânico, né? Os Estados Unidos já vinham ali ensaiando, olha, a gente vai retaliar, mas não tinham tomado decisão nenhuma. Só que mesmo com todos os avisos de Joe Biden, o presidente da nação mais rica, mais importante, mais poderosa, com o maior armamento do mundo, aquela coisa toda, mesmo assim a Rússia decidiu invadir a Ucrânia. E a impressão que está dando, pelo menos para os especialistas aqui dos Estados Unidos, isso tem sido debatido bastante, agora já na manhã dessa quinta-feira aqui nas mídias sociais e também nas redes de TV, é o seguinte, que o presidente Putin deu de ombros para os Estados Unidos, como se ele estivesse dizendo o seguinte:
enviando um recado, de acordo com os especialistas, de que o mundo mudou, que agora há outros parceiros importantes. E a dúvida que fica é agora qual é o tamanho da influência global dos Estados Unidos e também da própria União Europeia. Enquanto isso, a China, que seria ali um parceiro da Rússia, está relutante em dizer de que lado está. Então, é importante a gente ficar de olho nessa questão da China também. Tudo porque aí vem uma outra notícia que chegou agora. Enquanto estava rodando a vinheta do Pânico, a agência de notícia Reuters confirmou que a Força Aérea de Taiwan, então atenção, porque isso é breaking news, tá? A Força Aérea de Taiwan confirmou que aviões chineses já estão nas proximidades do espaço aéreo de Taiwan. Taiwan é uma ilha independente que a China reivindica como território já há bastante tempo, e agora o medo é de que a China se aproveite dessa situação envolvendo Estados Unidos, Rússia e Ucrânia lá no leste europeu e invada Taiwan e tome a ilha, como também já é um desejo de muito e muito tempo. Taipei, ainda não relatou de uma maneira oficial de que essa invasão esteja perto ou próxima de acontecer, mas o nível de alerta lá em Taiwan já aumentou e já foi instaurado. Então, é o mundo literalmente parando nesta quinta-feira, e nós do jornalismo da Jovem Pan, eu pelo menos estou aqui desde 11 horas da noite pelo horário dos Estados Unidos de ontem, ao vivo, sem parar, trazendo e atualizando todas as informações para o público aqui da Jovem Pan News, na rádio, na internet e também na televisão. A Kalina falou uma outra coisa sobre aeroportos, e aí só para contextualizar, o espaço aéreo de Taiwan, que está sendo sobrevoado por aviões militares chineses, lá no leste europeu, a Ucrânia fechou o espaço aéreo. A Rússia fez o mesmo, e agora a Moldávia e outros países ali que fazem vizinhança, digamos assim, com a Ucrânia, também decidiram fechar o espaço aéreo, que está causando, obviamente, um caos em toda a Europa, com voos sendo literalmente, em pleno voo, despachado para outros países. Agora, Emílio, uma outra questão que eu gostaria de levantar, então, deixei aqui a pergunta da China, deixei a pergunta sobre o poderio dos Estados Unidos, se está ou se não está sendo questionado pelo Kremlin. A outra pergunta é com relação ao gasoduto lá da Ucrânia, que esse sim está rendendo pano para manga desde que começou essa história toda, não é verdade? Porque, como a gente sabe, o Nord Stream 2, ele liga a Alemanha até a Rússia, a Ucrânia, ele passa por importantes países do leste europeu, custou uma bagatela, as obras já estão prontas, o funcionamento não foi liberado pelo primeiro-ministro da Alemanha, que retaliou, obviamente, a Rússia. Só que, olha a questão que eu deixo. De acordo com os especialistas, nos próximos 20 anos, a capacidade de produção de gás lá da Europa vai reduzir pelo menos em 50%. Só que com esse Nord Stream, a Rússia poderia suprir 37% dessa falta aí de 50%. Isso geraria uma dependência dos países europeus à Rússia, e daí fica esse questionamento. Até que ponto os países da União Europeia vão poder apoiar os Estados Unidos e a própria Ucrânia, tendo em vista essa dependência num curto prazo, porque 20 anos não é um prazo muito longo. Então, são muitas as questões, são muitas as dúvidas nesse momento, poucas respostas, principalmente por parte dos principais líderes mundiais, como a gente viu, o Jair Bolsonaro do Brasil ainda não se posicionou, o Lula se posicionou ainda há pouco através do Twitter, o Joe Biden desde ontem não fala, desde o início da noite de ontem não falou absolutamente nada, o Donald Trump falou através dos canais de seus filhos na internet, e a gente fica aguardando aí, ansioso pelos próximos passos, Será que vamos entrar na Terceira Guerra Mundial, uma vez que essa invasão da Rússia à Ucrânia está sendo chamada como ataque militar, invasão militar e não guerra, Esse título, esse termo ainda manobras, não está sendo utilizado. O Putin falou que são manobras militares.